Boa tarde, Brasil, tudo bom? Aqui é Rodrigo Correia. Tivemos um problema técnico no áudio da nossa live hoje, ficou muito ruim. Peço desculpas aí às pessoas que participaram e não conseguiram entender direito. Eu estava com alguns canais de áudio cruzando um com o outro, enfim, detalhes técnicos aí que para a próxima a gente acerta e continua, tá? Mas eu queria repassar então o conteúdo que eu ia passar para vocês, deixar isso gravado aí no IGTV, como a gente já faz com as outras lives, para que ninguém perca nenhum conteúdo aqui relevante, tá bom? E nessa quarta-feira, então, nós falamos do que vamos repetir aqui. Qual é o efeito da bolsa, um pouquinho de bolsa, num portfólio de renda fixa? Ou seja, por que isso é relevante, gente? Porque a gente está, desde o ano passado, aí num ambiente de baixas taxas de juros e essa é a normalidade no Brasil e essa é a normalidade no mundo. E o Brasil praticamente agora está chegando aí nos patamares do que no mundo se pratica de taxas de juros, tá? Então, ano passado, em agosto, por exemplo, a gente começou a ter Selic a 2%, isso se arrastou até o começo desse ano, até março, se eu não me engano, e agora nós já estamos aí com 5,25%. Mas nesse mesmo período, se você olhar, por exemplo, a inflação, o IPCA, ele rodou nos últimos 12 meses, aí, que é a inflação oficial do Brasil, a 8,35%. Então, quem aplicou e só aplica em renda fixa por ser mais conservador, não está conseguindo nem cobrir o custo de quantas coisas sobem de preço. E isso é um problemão, gente. Por isso que eu estou trazendo essa live aqui, principalmente para quem é conservador, para você cogitar o efeito de colocar um pouco de bolsa no seu portfólio. Vamos ver então como isso aqui funciona? Deixa eu mudar aqui para vocês. Espero que agora vocês estejam vendo aqui a minha tela. E qual que é a ideia? Eu montei aqui um Excel com o histórico de dois ativos. O CDI, tá? Que basicamente você consegue através do Tesouro Selic, alguma coisa do tipo, um CDB com 100% do CDI, enfim, um fundo DI sem taxa de administração, você consegue esse CDI. E eu coloquei o Ibovespa como a representação da Bolsa Brasileira. A gente sabe que o Ibovespa tem as suas restrições, mas vamos pegar o feijão com arroz aqui, o índice mais básico que nós temos no Brasil, que é o Ibovespa, tá? Então, por exemplo, nesse gráfico que vocês estão vendo aqui, ó, olha que interessante. Você tem a linha vermelha sendo Ibovespa com toda essa flutuação, e aqui eu coloquei nos últimos 5 anos, tá? Então, nos últimos 5 anos, a gente tem o Ibovespa subindo, ele teve essa queda brutal no final de fevereiro, começo de março de 2020, ano passado, e desde então tem se recuperado, já está no patamar aí até bem acima. Por exemplo, se a gente for olhar, nesse período o Ibovespa rodou 290%, ou seja, 190% acima do que tinha entrado, tá, em 5 anos. Isso dá uma média de 20,64 ao ano. O DI subiu 50% na média, isso dá uma média de 7,48. E se eu ficar aqui, ó, qual que é a ideia? Essa simulação eu começo aqui com 0, só para você ver a linha do portfólio que é laranja. Se eu colocar 0 de bolsa, ela vai ficar exatamente igual ao DI. E eu posso brincar aqui, o grande medo quando a gente fala de bolsa para quem é conservador é a própria volatilidade, exatamente esse desenho vermelho que eu estou aqui. Então, às vezes a pessoa pensa, pô, vamos fazer um pouco de investimento em bolsa, mas a pessoa está achando que eu estou colocando aqui, vamos falar de 50%, e se for o caso, 50%, você já vê aqui, ó, vai ter uma baita de uma volatilidade. Essa linha vai ficar no meio do caminho entre a linha vermelha e a linha verde aqui, que não tem flutuação, que é o CDI. Mas não é disso que eu vim trazer para vocês, não é esse o ponto. O ponto principal é, se você começar aqui, ó, com 5%, por exemplo, vamos supor que você tenha 100 mil reais investidos hoje. Estou falando de você pegar 5 dos seus 100 mil e investir no Ibovespa. Fazendo isso, você vê aqui que ele descola um pouquinho do CDI para cima e vai andando cada vez melhor. Se você jogar 10%, esse efeito vai subindo, e se você jogar 15%, ele vai subindo, e vai começando a ficar cada vez mais volátil. Então, talvez 15% aqui seja um limite do que a gente ainda possa considerar um portfólio conservador. Mais do que isso, eu já estaria falando de um portfólio moderado e mais do que isso até agressivo. E até nesse portfólio aqui, olha que interessante, você tem um dente aqui, que foi essa queda, que se a gente olhar do lado aqui, eu montei o segundo gráfico, vamos voltar um pouquinho aqui, que a gente chama de drawdown. O que é o drawdown? É o quanto você teve de queda no seu portfólio em relação ao pico anterior máximo. Então, se você pegar aqui aquela queda brutal do Ibovespa, olha aqui, ó, ele chegou a bater 47% de queda no auge do Covid. 47%, ou seja, quem estava 100% na bolsa
viu em um pouco mais aí de 30 dias ficar com metade do capital. Se a pessoa saiu vendendo e desesperou, perdeu permanentemente dinheiro. Agora, se ela guardou, você vê que a coisa voltou e voltou bonito, tá? Agora, no portfólio que eu estou sugerindo aqui de 15%, aliás, sugerindo não, deixando como uma ilustração do que alguém pode fazer no seu portfólio, essa queda de 47% teria sido amenizada para 11%. Olha que diferença de 47% para 11%. Então, de novo, cada um vai ter a sua sensibilidade ao risco, a sua capacidade de suportar risco. Mas eu estou falando aqui de um portfólio que, no pior do pior, que de fato foi o Covid, a pior crise econômica desde a Segunda Guerra Mundial, você teria uma baixa momentânea de no máximo 11%. E isso já teria se recuperado aí em poucos meses. Deixa eu ver aqui, em novembro de 20 já estaria exatamente igual ao pico anterior. E dali em diante continuaria a seguir. Agora, se eu falar de, por exemplo, 10%, essa queda máxima aqui eu estou falando de, vamos ver, 7%. Não estou falando mais de 11%, estou falando de 7%. Se eu colocar aqui 5%, eu estou falando de uma queda aí de 4%, gente. Então, olha só, e na maioria dos meses você tem quedas aqui muito pequenas, 1%, olha aqui, ó. Vamos lá, quanto é que deu esse aqui? 1%, ou seja, com 5% de bolsa você vai ter no máximo uma cota negativa de 1% aí na média dos principais cenários, e num cenário horroroso de queda brutal, tudo desabando, todo mundo em pânico, aí você teria uma queda provavelmente momentânea, porque a bolsa é cíclica, ela tende a voltar quanto mais tempo você fica alocado. Aqui eu estou falando então de novo de 3, 4%. Então a ideia que eu queria trazer para vocês é que muitas vezes, em vez de você ficar preso à ideia de que você é conservador e não pode experimentar outras coisas, de fato, no mundo de investimento, experimente, invista um pouquinho, por exemplo, em bolsa. Ah, eu não sei o que fazer, Rodrigo, que ação eu compro. Não pense em comprar ação, compra o mercado inteiro, como por exemplo o Ibovespa, porque numa só investimento você tem todo o portfólio diversificado, ok? Então isso aqui, por exemplo, só para fechar, eu peguei no período dos últimos 5 anos, que eu acredito que foi um período mais normal do ponto de vista econômico. Se a gente pegar e, por exemplo, mudar esse horizonte para, vamos lá, 0,2, ou seja, desde o começo do governo Lula, eu excluí o governo Fernando Henrique porque foi um governo de transição no qual o Plano Real estava fazendo muito efeito, trazendo e arrastando a inflação numa hiperinflação para uma inflação mais moderada. Aqui a gente já começa a ter os efeitos, por exemplo, do ciclo de alta de commodities no governo Lula. Você tem o efeito de a queda lá da crise de 2008, 2009, a volta, depois o efeito de uma má gestão macroeconômica, onde se deixou no governo Dilma, a inflação comer solta e problemas de perspectiva econômica fez com que a bolsa caísse, e aí uma restauração ao momento de maior normalidade do Temer em diante do ponto de vista econômico, a gente vê a bolsa se recuperando. Então, nesse período de 20 anos, o que a gente tem? A gente tem o DI rodando a 9,3 vezes, ou seja, 12% ao ano. Quem aproveitou, aproveitou, esquece, isso não vai voltar. Isso períodos aí de taxas altíssimas de juros, de um país que estava num processo de desenvolvimento e vai continuar, e cada vez mais as nossas taxas de juros vão ser iguais às taxas do mundo, ou seja, muito próximas aí de uma taxa real positiva, ou seja, além da inflação baixíssima. O Ibovespa nesse período rodou a 7,150%, ou seja, 11,5% ao ano. E o portfólio que eu estou falando aqui, 5%, ele já rodou um pouquinho melhor aí que o Ibovespa e quase colado com o DI. Então aqui a gente tem uma grande anomalia macroeconômica de um DI muito forte, principalmente por causa desse período aqui que a gente pega aí de 2010 até o impeachment da Dilma, que fez com que a Bolsa, os lucros, o ambiente de negócios em função de má gerência aí, do ponto de vista político, a questão não rodou tão bem assim. Mas dando espaço para que os empreendedores trabalhem, o brasileiro é ótimo em praticamente tudo e não é diferente do mercado de geração de riqueza, de geração de renda, do mercado de produção de bens e serviços, e isso reflete naturalmente no mercado financeiro. Então eu queria deixar isso para vocês aí, esse período de longuíssimo prazo, e óbvio que conforme o CDI rodava muito alto, que é essa grande angulação, isso fazia com que fosse muito difícil competir. Mas se a gente pegar, por exemplo, os últimos 5 anos de novo aqui, você tem, acredito eu, um período mais de normalidade, muito mais parecido com as bolsas do mundo inteiro, onde
quando você investe em bolsa, você tende a ter um retorno maior do que quando você investe em renda fixa. Então aqui, só para finalizar, de novo 5% você tem uma melhoria aqui em relação à renda fixa, 10% a tendência é que esse número muda e 15% a gente vai ter aí talvez um limite do que seria um portfólio ainda conservador, mas já beirando mais moderado, para aqueles que hoje, por exemplo, estão 100% na renda fixa. Então pense com carinho, pense com cuidado. Às vezes, essas diferenças, como por exemplo aqui nesse período de 5 anos, o DI rodou a 7,48, um portfólio com 15% de bolsa teria rodado a 9,97, 2,31% a mais por ano. Se você é uma pessoa jovem até os 40, não é porque eu tenho 43 não, é porque quando a gente fala até os 40, se você for imaginar um cenário de as pessoas tentando se aposentar com 60, 65, que é o número de referência, a pessoa ainda tem 20 anos pela frente para construir um patrimônio. E é necessário tempo para se construir um patrimônio. Então, se você pegar esses 2,31% a mais de retorno por ano ao longo aí de 20 anos, isso dá um número brutal. Deixa eu fazer a conta rápida aqui, só para vocês. 0,0231, ou seja, exatamente esse número aqui, 1,0231, eu vou multiplicar isso, então, por ele mesmo, né? Eu vou elevar a, a 20 anos. Poxa, eu estou falando aqui, ó, de praticamente 60% a mais, 1,58%, só esses 2%, só colocando esses 15% de bolsa. E, gente, isso aqui é uma simplificação da realidade. Só estou falando do DI e só estou falando do Ibovespa. Tem muitos fundos de bolsa que, se você não conhece e não quer acompanhar o mercado de bolsa, que costumam rodar melhor do que o Ibovespa, que você poderia aproveitar. Você poderia considerar outros instrumentos, outros ativos como bolsa gringa, o S&P 500, por exemplo, como até as criptomoedas que estão chegando, mas tudo isso a gente vai falar numa outra live. A ideia aqui principal é um pouquinho de ativos de risco, no caso aqui a gente falou do Ibovespa, poderia ter sido qualquer outro, como eu citei alguns, vai melhorar bastante o seu perfil de risco-retorno, vai te trazer mais retorno com um controle de risco aí para quem principalmente é muito conservador, que não assuste, que dê para ser palatável ao longo da sua jornada, porque a ideia é você fazer isso para o teu médio e longo prazo para poder capitalizar esses ganhos a mais e realmente ter aí 60%, e dependendo do quanto mais coisa você faz, às vezes você dobra efetivamente o teu patrimônio construído ao longo de 20 anos. Isso 20 porque eu falei dos 40 ou 60. Se você tem 30 anos, pensando até os 60, são 30 anos. Essa conta já se multiplica de uma maneira gigantesca. Quer ver o mesmo número elevado a 30? Só para eu dar uma ideia aqui para vocês, para a gente fechar esse gráfico, dá 1,98, ou seja, 100% a mais. E se eu pegar 40, você acabou de sair da faculdade, tem seus 20 e poucos anos e vai se aposentar com 65. Esses mesmos 2,32 elevado a 40 anos, eu estou falando aí de 150% a mais. Ou seja, a ideia é, se você conseguisse se aposentar só com a renda fixa, com 1 milhão de patrimônio, nesse cenário que eu estou mostrando aqui para vocês, vocês estariam se aposentando com 2,5 milhões. Nada mal, né? Enfim, só um detalhe aqui que pode fazer toda a diferença na sua vida. Gostou desse vídeo? Deixa seu like, compartilha com pessoas que ainda não conhecem esse efeito de você colocar um pouco de bolsa, um pouco pode ser de fundos imobiliários, pode ser de bolsa gringa, pode ser de criptomoedas, enfim. Tudo isso obviamente tem que ser olhado caso a caso, perfil a perfil, mas o efeito tenderia a ser o mesmo. E as pessoas não precisam ficar condenadas ao CDI simplesmente porque tem um perfil mais conservador. Sendo feito tudo com parcimônia, começando aos pouquinhos, é bem possível você melhorar bastante o seu retorno, melhorar bastante o perfil de quanto você está ganhando sem acrescentar tanto risco assim para o seu portfólio. Espero que você tenha gostado. Essa foi a mensagem de hoje. E mais uma vez, para quem estava na live, eu peço desculpas aí pelo problema no áudio, mas a gente vai melhorando aqui a cada dia até que esses problemas técnicos deixem de existir. Forte abraço aí, beijo no coração, se cuidem, a gente ainda está numa pandemia, quem não tomou vacina, praticamente hoje todo mundo está elegível a tomar, vá atrás da sua vacina, se você já tomou a primeira, não descuide da segunda, porque em breve a gente vai estar voltando aí à normalidade e esperamos nos cruzar pessoalmente aí em algum momento mais para frente. Até mais.